meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Assombradas. Tio Spook aqui novamente, trazendo para vocês, hoje nós vamos iniciar o testando o demo do Rina. Bom, eu sei que me exaltei, falei um monte, fiquei indignado, mas é aquilo que eu falei, entendeu? Eu gosto das religiões, mas aqueles que estão por detrás dessas religiões, que se autodenominam apóstolo, para mim não tem moral nenhuma. Um dos piores, acho que, adendos vistos pela igreja é o seu princípio de autoformar pastores. Isso devia ser, assim, execrado do Brasil e todos os pastores, por obrigação, deveriam ter uma formação acadêmica que vai desde graduação, pós-graduação e mestrado. Tá? Onde eles vão aprender a respeitar as outras religiões e não balbuciar tanta idiotice vindo então de um título qual as pessoas se conhecem por uma nobreza. Meu Deus, ele é apóstolo. Nossa, ele é quase um vice-deus na terra. O único que é o vice-deus na terra é o apóstolo Arnaldo, o qual eu realmente acho que merece. O restante deveria ser obrigatório. Teologia, ciências da religião e teologia em religiões comparadas, para aprender o valor de todas as religiões e entender quem está por detrás de todas as crenças. A formação religiosa tem um valor monstruoso. O que deturpa isso é quando vem da boca de uma pessoa como essa, o qual prega então preconceito religioso monstruoso, mas morreu. Como diria um canal muito ruim da internet, né? É Deus que está recolhendo as almas. O cara ele tem a pachorra de falar isso quando é de outra religião. Quando é dele, ele fica quieto. Então, quando o telhado desaba dentro de uma igreja, ele não fala nada. Ué, mas não é Deus que está recolhendo essas almas pecadoras dentro do seu viés? Ele fica quieto. Mas quando é de outra religião, é Deus que está limpando o mundo desses pecadores. É outro que merecia um processo seríssimo por crime religioso. Vamos lá. Eu prometi para vocês a continuação, onde a gente vai falar então sobre umas questões do Rina. Acho que algumas pessoas viram, outras não, tá? O pastor Rina, ele tem vários problemas, dentre eles, então, envolvido em caso de uma suposta violência doméstica. Vai falar que foi o quê? O demônio que levou a sua mão a bater na sua esposa? Foi o demônio que aumentou a sua voz? Foi o demônio que fez você gritar? Não, o que você vai falar, né? O Rina, ele acabou falecendo dia 17. Isso aqui é uma matéria de 2024, tá? Ele morreu num acidente de moto, tá? E vai falar o quê? Foi Deus que te levou ou foi o diabo? Após o acidente, o apóstolo Rina não resistiu aos ferimentos do acidente e morreu no Hospital das Clínicas de Unicamp, em Campinas, tá? A informação, então, foi confirmada pela própria igreja Bola de Neve. O pastor foi denunciado pela ex-esposa, a pastora Denise Seixas, por lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. Tudo que um homem de Deus realmente pode fazer à sua esposa, né? Afinal, provavelmente isso também está na Bíblia, né, Rina? Também está na Bíblia. Se você pegar o Velho Testamento, vocês vão se assustar com a quantidade de agressão física que as mulheres sofreram. E era permitido isso. Tá? Tem esquartejamento de mulheres na Bíblia. Tem uma mulher que foi esquartejada e os seus membros foram então arremessados aos 4 cantos. Isso está na Bíblia. A justiça também havia concedido uma medida protetiva para a ex-esposa, estipulando que Rinaldo deveria manter ao menos 300 metros de distância da Denise. Familiares e testemunhas também, além da proibição de se comunicar com a mulher. Junto à medida protetiva, então, o Tribunal de Justiça também determinou que o apóstolo entregasse a sua arma voluntariamente. Ele tinha arma. Eu achei que a arma de um pastor, de um apóstolo, era a Bíblia. Era a sua fé em Deus. Mas ele tinha uma arma. Quer dizer, além, então, dele coagir a esposa, usar de violência, violência psicológica e, quiçá, violência física, ele ainda tinha uma arma de fogo dentro de casa. Eu acho que líderes religiosos, eles não precisam de uma arma de fogo. A sua fé seria o suficiente para lhe proteger. E outra, se eles têm esclarecimento tão grande sobre vida e morte, para eles a morte é só uma passagem.
Pro Rina, eu acho que arma de fogo tem uma explicação. Por que você acha que um apóstolo teria uma arma de fogo? Fundador da Igreja Bola de Neve deve entregar armas. Armas. Então ele tem várias. Provavelmente aqui não vai aparecer. A advogada, então, Gabriela Mansur, que representava Denise Seixas, informou que anteriormente já havia uma determinação para o pastor entregar a arma de fogo de forma voluntária. Como não houve iniciativa por parte dele, houve um novo acionamento na justiça. Quer dizer, o cara ainda se negou a entregar a arma. A defesa do apóstolo Rina, então, afirmou que ele não se opõe à apresentação da arma de propriedade do religioso, e não armas no plural, como equivocadamente chegou a ser noticiado. Bom, a pistola está registrada com os documentos atualizados e guardada em um cofre em um clube de tiro. Para que ele precisa de uma arma de fogo? A existência da arma em nada interfere nas investigações em curso, que comprovarão serem falsas as acusações contra o religioso, como aliás já ficou demonstrado numa série de depoimentos. A Igreja Bola de Neve foi fundada, em 1999 no Brás. Eu cheguei aí em uma das sedes, tá? E olha só quem temos aqui, né? Silas Malafaia. Tá? Em 2018 houve uma polêmica envolvendo um áudio de apoio a então Jair Bolsonaro. Eu ia perguntar isso, mas deixei quieto, né? Atribuído ao padre Fábio de Mello. Amplamente divulgado, a autoria do áudio foi posteriormente atribuída ao pastor Rinaldo Seixas. A fala de Rina diz que aquele era o momento de líderes se posicionarem sobre a política. Contra o comunismo, o apóstolo disse, agora é Jair Bolsonaro ou comunismo. Após a eleição do Bolsonaro, o apóstolo chegou a visitar o antigo chefe do executivo em Brasília. Eu não sei porquê, né? Eu achei que o Estado era laico. Igrejas não deveriam ter viés político. A igreja deveria ter um viés social, não político. Toda e qualquer instituição religiosa tem um comprometimento perante a sociedade, o que então se perfaz um acordo junto ao Estado. As igrejas deveriam cuidar da população, deveriam informar a população, deveriam fazer doações de alimento, trabalhos voluntários, auxiliar por meio de escutas, ou seja, escutando o que as pessoas precisam, utilizando-se então desse mecanismo para junto ao Estado. Mas cuidado, Foucault vai muito contra esse viés do confessionário. Para quem estudou um pouco de Foucault sabe que Foucault era contra o princípio do confessionário. Por quê? Porque os líderes religiosos acabam sabendo o que as pessoas fazem e utilizam isso de má fé, até para controle sobre as pessoas, seja de cunho sexual ou mesmo de cunho moral. Então existe controle. Foucault deixa bem claro em suas obras isso. Mas estamos vendo aqui que nós temos então um bolsonarista que se perfaz de líder religioso, utilizando-se então de preceitos de arma de fogo para tentar combater um pseudo-comunismo da mente de um delirante, usar arma de fogo, se tornar um líder religioso político, um ativista político em pró à política, manipulando então os seus viés, ou seja, junto com os fiéis, utilizando-se então do seu elemento de crença. Para mim, isso é uma psicose. Arma de fogo, fora completamente da realidade, falando um monte de atrocidade religiosa num podcast, em qual o Vilela deveria, pelo menos, ter bom senso e falar para a pessoa, amigo, o que você está falando é preconceito religioso. Mas eu não entendo a postura do Vilela. Ele é totalmente passivo nos podcasts, ele não toma partido, ele simplesmente escuta e deixa a pessoa falar. Uma dessa acaba sofrendo um cancelamento, né? Então você percebe aqui diversos problemas. Agora nós temos mais um. Vamos divorciar, caraca! Segue sua vida então, porra. Deixa eu seguir a minha. Você acha que vai ficar me fazendo de otário desse jeito, me tratando igual bosta? Eu? Quem me xingou de Isabel? Chega! Não fui Você eu. quer divorciar? Divorcia então, pô. Sai andando. Quem que quer uma mulher dessa do lado? Quem que aguenta isso? Quem que aguenta um negócio desse? Você fere, humilha. Quem que tá te ferindo? Aí você fez cara de bonzinho. Quem que tá te ferindo? O que você tá falando, cacete? Vem falar coisa de sábado, a gente tá na terça-feira. Nossa, para um apóstolo ele tem uma boca suja, né? Para um apóstolo que sobe no púlpito para ajudar pessoas que têm vícios em drogas, pessoas que realmente estão desamparadas, pessoas que precisam de um apoio, pessoas que perderam tudo na vida. Ele tem uma boca bem suja. Acordou. Pessoa amarga, mal amada, envenenada.
Encrenqueira. Vai dormir lá em cima no escritório. Não vou. Vai dormir no escritório, eu não quero você no meu Eu vou quarto ficar mais. aqui. Eu não vou. Você vai ficar aqui fazendo o quê? Enchendo meu saco? Vou ficar aqui. Você não vai ficar aqui, eu não quero mais que você fique no meu quarto. A gente vai ficar separado, você vai dormir lá, eu vou dormir aqui. Eu não vou subir aqui. Eu vou dormir lá, você vai dormir aqui. Eu vou dormir aqui, você vai dormir lá. Eu não vou dormir. Eu não quero mais você aqui. Eu não vou dormir lá. Eu não quero mais você aqui. Você vai me respeitar. Não, você vai me respeitar. Você vai me respeitar. Você vai me respeitar. Você me chamou de Você Jezabel. vai me respeitar. Falou que os pastores falam que eu tô com cara de louca. Você vai me respeitar. Você falou pra mim. Você só fala bosta, as coisas que você põe na minha Falou, olha a boca. sua Eu nunca falei pregação, isso. você tava com o olho desse tamanho. Não Ninguém falou falou isso? Fui eu que falei, não foi pastores. E você falou, estão te chamando de louca. Ninguém falou nada disso, para de falar bosta! Olha como é louco. Belo apóstolo, nossa, eu fico impressionado, né? O autocontrole de um apóstolo, um líder de uma igreja é monstruoso, sabe? Veja, eu não sou monge budista, eu não estou enclausurado dentro de um templo budista, eu sou um estudante das religiões e me dedico muito mais ao estudo do budismo, conheço os princípios de outras religiões, me dou o direito de extravasar, às vezes falando meus pequenos palavrões em vídeo, mostrando minha indignação, como eu mostrei face a uma pessoa com tantos preconceitos religiosos e agora com a agressão à esposa, verbal. Ou seja, caracoles, resolva a situação, sabe? Quer dizer, senta, conversa, saia você do quarto. Ué, é simples. O cara fala um negócio e esquece. Denise, Como pode? você tem um problema que você precisa tratar a sua cabeça e não vai ser do meu lado, porque eu já dei tudo que eu tinha pra você e não arranjei do teu lado. Eu não quero viver isso, eu quero ser feliz. Você já Ok? tem a sua- Eu quero a ser sua- feliz. E a não é com sua- você, porque é. você não consegue. Você tá me deixando louco. Você não dá valor pra nada. Você é mal amada, você é amarga. Você se humilha. Ela é mal amada, você é que casou com uma mulher, teve filhos, então você é que está mal amando ela. É uma pessoa amarga, só fica remoendo coisa com os olhão. Não, aquele dia você disse não sei o quê. Olha quanta bosta você me fala. Imagina se eu ficasse jogando isso na sua cara. Imagina que se eu tivesse jogando na sua cara tudo que você já me fez sofrer. Você sofreu por E mim? pra que fica junto então, cara? Quando? Você não consegue segurar o elevador, quanto mais sofrer por mim. Você não tem vergonha na sua cara. Esse que é o seu problema. Caracoles. Você gosta de treta. Você é uma pessoa barraqueira. Você Gosta de treta. Xingo, discussões, treta. Você não quer paz. Você fica ruminando coisas e voltando no assunto pra tretar. Você quer treta. Você é rixosa. No meio da noite, a gente tentando ficar com você, é o que você faz comigo, meu. Que homem que aguenta isso? Que marido que aguenta uma mulher dessa? Fala pra mim. Que limite que você tá tentando me levar? Me explica. Você quer destruir o casamento? Você quer divórcio? Fala logo então, pô. Você já destruiu o casamento, cara? Olha a sua atitude com a sua mulher. Agora pra ficar fazendo isso comigo? Quer sair fora, sai fora. Não. Segue sua vida, vai se divorcia. Seja feliz sozinha. Você não quer ficar do meu lado? Você não é obrigada. Vive sua vida então, me deixa em paz. Vive opressa, vive com a cara esquisita, muda o humor do nada. Tá bem num dia comigo, no outro acorda endemoniada. Endemoniada. Olha que louco, né? A palavra, é o que eu sempre falo, é a síndrome do Daniel Mastral. Tudo era demônio, tudo era teoria da conspiração, tudo é perseguição, tudo é neurose, é psicose. É uma coisa que pastor cultua, é o demônio. É absurdo. Você chega para muitos religiosos, vai falar sobre demônio, ele fala, eu não sei o que é demônio. Tem muitas religiões que você fala sobre demônio e ele fala, eu não sei o que é o demônio, eu nunca vi um demônio na frente. Eu não sei. Mas a igreja cultua o demônio. O demônio realmente tem um lugar assim querido na religião cristã, né? Seja o católico e o cristão. O cristão ele cultua o demônio. O demônio é o inimigo que ele vai perseguir pro resto da vida. Ele nunca viu, não sabe o que é, não tem a menor noção aonde se encontra esse demônio. Só no momento da morte dele ele vai perceber que o demônio era ele mesmo. As ações que ele tomou em vida, os comportamentos, as posturas, a forma de pensar, a forma de agir, tudo. Tudo. A igreja faz você combater um negócio que você não tem a menor noção que é. E que na verdade é você mesmo. É você mesmo, seus comportamentos. Você acha que o pastor Rina, apóstolo, te tirei do trono, né? Você acha que o apóstolo Rina está tendo um comportamento agora como? Como um líder religioso, da maneira como ele sobe no púlpito e fala com as pessoas, ou ele está tendo o comportamento de um líder religioso endemoniado?
Veja a quantidade de palavrão que ele fala, a maneira como ele trata a mulher dele, que deu filhos para ele, deu frutos. Os dois têm, então, ali a liderança dentro de uma igreja, comandam um império financeiro, porque aquela igreja vive de doação, vive de sustento, e esse dinheiro claramente vai para o bolso de líderes religiosos. Então, assim, qual que é o problema? O demônio você acha que está onde? Veja, dentro da psicanálise, é óbvio que essa situação entre marido e mulher é uma situação de conflito. A gente tem que entender o que está acontecendo num relacionamento, tem que escutar os dois lados, tem que pesar na balança, e quando começam a discussão e realmente age dessa maneira, cara, a melhor coisa é se separar. Quem que aguenta isso? Só pensa em treta, só pensa em confusão, só pensa em discussão. Só pensa em teta. Nada que eu faço tá bom. Não tem vida mais, não tem vida. Não faz nada, deita o dia inteiro, fica o dia inteiro no foninho, não faz esporte, não quer surfar, não quer fazer nada. Só quer se encher meu saco. Se interna. Vai fazer terapia, coisa, cara. Vai procurar ajuda, eu não aguento mais você. Eu não tô mais aguentando. Você me deixou num limite. Você tá articulando pra isso. Você me deixou num limite que eu já não sei o que passa nessa sua cabeça louca, que você tá achando que eu tô te articulando pra fazer qualquer coisa. Não acho. De onde você tira essas loucuras do cacete? Não tenho. De onde que você tira essas ideias endemoniadas? Meu Deus! Eu não acho, eu tenho certeza. É lógico, só escuta demônio. Bom, Só escuta demônio. Veja, as pessoas chegam para mim e falam, tio Spock, tem espírito na sua casa? Eu falo, olha, desde que eu mudei para esse apartamento, eu nunca vi um. Sabe, tipo, andando, trafegando, passando, não tem. Eu não tenho material de trabalho, se eu quiser trazer material de trabalho é só testando demo. Porque não tem material de trabalho aqui em casa. Eu moro perto de cemitério, não tem. A minha casa aqui não tem. Por quê? Porque eu tenho um altar budista, eu tenho um templo budista montado em casa, eu faço minhas práticas religiosas, eu respeito horários aqui em casa, então eu não fico transitando em certos ambientes, eu me recolho sempre no mesmo horário, eu mantenho certos padrões dentro da minha casa. Não tem espírito. Não tem, eu falo de coração assim, nenhum que eu pare e olhe e fala, porra, esse cara é bom. Nada! E é engraçado, né? E no pastor aqui, perdão, apóstolo, demônios estão presentes constantemente, acusando a mulher então de falar com demônios, ouvir demônios. É assustador. É impressionante isso. É aquilo que eu falo, entendeu? Isso aqui já é uma psicose. O cara, ele perdeu a noção da realidade, para ele é tudo demônio, tudo mal, tudo... Sabe, quer dizer, é um culto à maldade. De tanto você falar sobre, você se torna aquilo. É isso que vocês têm que entender. De tanto que você fala sobre esse assunto, você se torna esse assunto. eu oro você, Você só só tem escuta demônio, baixaria. deles. Você Diferente. só escuta demônio, a Não. sua cabeça é maluca. Não. Satanás entra e sai da tua mente a hora que ele quer. Não. Você está sempre encanada com alguma coisa, com aquela cara, com Eu nada, vi, fica. eu vi, Não, mano. eu vi não sei o quê. Eu falei mesmo. Você ficou 20 dias em santidade. Parece uma louca, velho. Quem que aguenta isso? Cara, que Eu absurdo. sou o resto, eu sou depósito de esperma. Olha as coisas de baixaria que você fala, coisa nojenta, meu Deus. Parece uma noinha. Daquilo, ela recaiu umas 10 vezes. Olha o Rina! Então, essa aqui foi a gravação, acho que foi ou a esposa ou o filho da esposa tá gravando uma discussão entre eles, né? E a gente vai poder brincar aqui com o Sr. Rina. E o seu Urina. Vamos lá, o Sr. Rina, ele tem, olhando o corpo de energia dele agora, né, de uma maneira maravilhosa, a gente consegue ver os ditos demônios que envolvem o Sr. Rina. Rina Guaraná, Rina. Presta atenção, tá? Eu brinco bastante, mas também é para descontrair. E eu fico chateado com muitos aspectos, porque eu vejo o preconceito religioso e essa neurose e psicose criado pelos líderes religiosos, em sua maioria, claramente, em terra de solo cristão, a gente só vê cristão fazendo esses atos, né? 80% a 85% da população é cristã, a maioria é igreja hoje tomada e fundamentada no Brasil, trazida pela família real, né? O qual
coloca então como a religião oficial do Brasil desde aquela época, sim, a Igreja Apostólica Romana. E se você entrar no Google, eu convido vocês, escrevam qual é a religião oficial do Brasil. O Google vai dizer para vocês qual é a religião oficial do Brasil. Façam esse teste, vocês vão ver. O tio Spook tem razão. O Rina aqui, então, ele está à paisana, não está como o apóstolo, está como pessoa física, não jurídica. Ao redor da casa, nós temos 3 obsessores. Os 3 obsessores, eles transitam livremente ao redor. Esses 3 obsessores, eles têm características de animais e são bem altos. Eles devem ter em torno de 1,75 m a 1,78 m de altura. Eles trazem traços mais de animais de agressividade. Agressividade, ira, raiva e o que eu mais me impressiono é uso de remédios e calmantes, tá? Os 3 encontram-se ao redor observando o pastor Rina. O Rina, ele tem o ponto da família afetado, ele tem uma ruptura do ponto da família, o que indica que alguém morreu, alguém recente morreu, pois a perda se dá entre ou relação pai e mãe ou avô e avó. Esse ponto ele é fragilizado, então a estrutura dele familiar é completamente já fragilizada, o que dá margem para entrada rim e hipertensão. A gente tem ainda uma espécie de uma energia que sai do ponto familiar indo para o ponto dos estímulos e instinto, tá? O que é curioso porque é como se fosse a questão de estar preso a, sempre limitado, sempre preso, sempre alguma coisa travando ele, mas isso é desde o início das relações. O Rina sempre teve relações que o qual ele julgava estar prejudicado, travando, afetando, não permitindo com que ele seguisse para frente, não permitindo com que ele fosse livre. Esse tipo de pessoa, ele quer ter liberdade, mas ele não quer abrir mão da sua liberdade. Ele não quer deixar de ter a sua liberdade. Ele obriga os outros a aceitar a sua liberdade. Então é o cara que, vou surfar, eu vou pegar minha prancha e vou, cara. Não tenho que dar satisfação, essa é a minha vida. É o cara que tem família, mas vive muito mais para ele e para com ele. Então ele sempre está nessa trava. E quando isso começa a piorar, ele se torna agressivo. Ele pode se fechar e sair e sumir, ou ele pode começar a explodir mesmo, ter acessos de raiva e picos de raiva. Esses ditos demônios, né, pelo nosso apóstolo Rina, na verdade são só espíritos obsessores que transitam junto a pessoas que fazem então uso de medicamentos controlados e têm picos de raiva, histeria e agressividade. Eles estão ao lado, só que nós temos um problema. Por quê? Toda e qualquer pessoa que o Rina venha se relacionar pode ter realmente os mesmos problemas que a ex-esposa do Rina alega. Por quê? Porque, primeiro, que não existe essa sensação plena e completa da cumplicidade, ou seja, a troca perfeita, a existência perfeita. Então ele tem essa questão da minha liberdade, minha vida e depois a sua vida. Primeiro eu, depois você. Primeiro eu vou fazer minhas coisas, depois eu faço. Embora ele possa falar, olha, precisa de alguma coisa, tá precisando de alguma coisa, ele precisa do tempo dele. E ele não vai abrir mão disso. Ele não vai abrir mão do tempo dele. E esses seres acompanham o Rina. Então, qualquer pessoa que ele venha a se relacionar, esses seres podem agir sobre um indivíduo causando mal-estar e faz com que as pessoas se afastem dele, não se aproximem. As pessoas podem não chegar perto dele, não se sentir bem perto dele, não se sentir confortável perto dele. Pode se sentir inquirido. Lembrando, inquirido não é inquirido, é inquirido no sentido de se sentir desconfortável, tá? E esses seres acompanham o Rina. Ela para de tomar, daqui a pouco ela ia lá comprar de escondido, mentia pra mim quando ela tava tomando. Aí ela conseguiu parar de tomar, só que isso mexeu com a cabeça dela de um jeito que ela tá completamente enlouquecida, mexendo eu vou fazer 3 laudos com o neurologista. Eu vou fazer um laudo. Eu vou fazer um laudo e esfregar na cara dele. Então, olha os dois. Eu vou fazer um laudo e vou esfregar na cara dele, porque ele quer sair fora de mim, porque eu não tenho nada para oferecer. Tem um cachorro aqui? Eu tô mostra velha, o cachorro. Ele tem um monte de mulher em cima dele, entendeu? Ela vive falando isso, ela vive tratando como se eu fosse uma adulta. Eu vou te provar. Eu não sou seu pai, eu não sou seu ex-marido.
Eu não tenho medo de você. Não, você não é. Como se eu fosse É uma almofada, achei que era um cachorro. Você não é. Ninguém mais aguenta isso. Você sabe. Ninguém mais aguenta isso, Denise. Você sabe. Olha os dois pra mim. Talvez a gente tenha que dar um tempo cada um numa casa. Eu não vejo a hora. Terapia, Eu não vejo a hora. Tá me deixando maluco. E eu não te aguento mais. Olha pra mim, eu não te aguento então, mais. Pronto. Toma a tua vida, eu vou Então, tomar a minha, você resolver. nunca mais vai ver minha cara. Beleza. Pronto. Pronto, só tô comunicando vocês. Tá? Destruir meu ministério, destruir minha família. Destruir, Você seu conseguiu. acusador Você do foi cacete. numa boa, você já veio me Eu dar não coisa fiquei, igual não fui uma dormir doida. numa boa, Já não. veio me dar coisa igual uma maluca. Eu só queria evitar confusão e briga, senão você vem pra cima de Você mim. conseguiu, chega. Ai, olha, Resolvemos, sua avisamos a culpa família. você não O pior- consegue mais. O pior a gente já fez, eu já avisei os dois, acabou. Você conseguiu. Veja, é horrível essa exposição, é horrível essa situação. Se eu falo pra vocês, casais, que vocês sofrem às vezes essas relações assim, a melhor coisa é, termina, cara. Ou tenta levar pra terapia, mas vaso ruim, vaso que quebrou, né, fica ruim, não tem conserto. Então eu falo pra vocês, se as pessoas, elas não estão se dando bem, melhor coisa, cara, se separa, vai ser feliz. A separação, no começo ela é complicada, mas depois ela te dá um respiro, ela te faz bem. Você começa a ver o mundo de uma outra maneira, você começa a voltar a ter liberdades, você volta a ter seus amigos, suas amigas, você começa a ter vida. Sabe, relacionamento é abrir mão de certas coisas, mas quando só um cede e o outro, né, obviamente absorve tudo isso, extrapola os limites, é melhor ninguém realmente ficar junto, fica separado. Sabe, vai se divertir, vai curtir sua vida, vai namorar. Namorar é tão gostoso, é sério mesmo. Casamento é legal, mas eu vou falar que depois que você tem a primeira experiência, a segunda experiência de morar junto e tudo mais, você fala, namorar é a coisa mais legal do mundo. Entendeu? Não existe pressão, não existe cobrança, você curte a vida, você pode levar sua namorada ou seu namorado para viajar, sem cobrança, sem encheção de saco. Vira um programa muito mais legal. De coração. Casar é legal? Mas, cara, namorar é a bagunça. Isso eu acho legal, entendeu? Então, assim, é uma pena. Sinto aí pelas crianças, sinto pelos filhos, eu acho que é filho e filha, não sei, mas sinto por eles que estão sofrendo com isso, mas parece que o ministério dele foi mais abalado. Teve aqui depoimentos de pessoas Um salão de falando. beleza de luxo no nome da filha da pastora de Balneário Camboriú. Dinheiro dos fiéis da igreja Bola de Neve foi usado para abrir salão de beleza em Balneário Camboriú? Empreendedorismo é uma característica, criar novas oportunidades. Uma seita disfarçada de igreja evangélica. E são milhões e milhões que vêm da prefeitura de Balneário Camboriú e das outras cidades da região aqui. Balneário Camboriú continua agora melhor, né? Fazer uma visita. A prancha. Você daqui, tá? Dízimo você entrega aqui, mas sei lá, você pode levar uma oferta boa. Amém? Esses falsos pastores, eles querem construir os seus impérios e arrancar a gordura das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Esse é o modus operandi dessa denominação. Na cantina da igreja, eles colocam pessoas como voluntárias, assinando termo de voluntariado para trabalhar ali, como se fosse parte de um ministério. A pessoa tem escala, tem que trabalhar gratuitamente e, pasmem, adivinha de quem é o CNPJ que está ali nesse trabalho voluntário, Herman? Quem que é esse CNPJ? É a esposa do pastor. É o pastor Natanael, acompanhado da sua esposa, imagem do seu clã que está aqui na frente. Balneário Camboriú, Balneário Camboriú. Então a igreja Bola de Neve sempre citou em seus congressos, seus cultos, inclusive dos fundadores da igreja, que é o Ministério Bola de Neve, tinha uma casa para mulheres vítimas de abuso sexual chamado Casa das Anas. Agora, quem diz que nós cristãs não lutamos pelos direitos das mulheres? Temos a Casa das Anas, cadê? Casa das Anas, cadê a pastora Ana? Cadê a pastora Ana? Quer vir aqui falar, pastora? Nós trabalhamos lá em Balneário Camboriú já há 4 anos com uma casa lá, estendemos para Itajaí. Trabalhando com voluntários da igreja, membros que não são informados que os donos daqueles negócios são os seus próprios pastores, que lhes, de uma certa forma, obrigam a estarem presentes ali de forma voluntária, mas se você não participar, você é repreendido, expulso. Nos preparando para trazer a Casa das Anas para essa região do estado e vamos precisar muito de vocês
tanto na mão de obra para trabalhar na casa, quanto no acolhimento às mulheres e crianças que vierem para a igreja. Com essas repercussões dessas denúncias de Balneário Camboriú, membros dessa denominação que estão nessa denominação ou que saíram dessa denominação se sentindo enganados, lesados, estão postando vídeos na internet falando sobre essas práticas, se sentindo completamente roubados e querendo entrar com uma ação que pode se tornar uma das maiores ações trabalhistas do Brasil, de pessoas que estavam trabalhando num termo voluntariado e estavam, na verdade, construindo o império de seus pastores e de seus apóstolos. O que vai ter de mais importante para essas mulheres é terem acesso à igreja. Elas estarão aqui com vocês, as crianças também, e grandes coisas estão por vir. Eles fazem assassinato de reputação, usam espiral de silêncio, eles têm imoralidade relativa. Os líderes podem ter uma vida ainda que velada, moral e relacionada a negócios, com uma moralidade, enquanto os membros são assolados se tiverem qualquer desvio. Pastor Marcos Bida, quem são as pessoas que estão envolvidas nessas denúncias? O nosso alvo é fazer com que a pessoa conheça Jesus, cara. O Instituto, que virou salão de luxo, né? Instituto, está no nome da filha do pastor Natanael Paixão, pastor titular da igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú. Pastora Ana Paixão, esposa do pastor Natanael, e ali nós também temos como pastor ali Peter Ligrando, candidato a prefeito de Balneário Camboriú. Eu sou Peter Ligrando, está começando a partir de agora mais uma edição do Memória ABC, a visita da Mariana Torres Roveda, ela que é a coordenadora da Casa das Anas aqui de Balneário Camboriú, um projeto fantástico que a gente vai poder conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Peter Ligrando é o pastor auxiliar do Natanael? Pastor auxiliar do pastor Natanael. Todo esse trabalho que nós fazemos, como a pastora falou, nós temos 3 abrigos. Quando você fala abrigo, parece que é uma barraca, mas não é não. O negócio não é abrigo, é uma casa top, com conforto, ar-condicionado, cama muito boa. Todas as casas nossas, a de Balneário Camboriú, uma casa excelente, 3 andares, um prédio maravilhoso. Vocês estão fazendo essa denúncia porque existe uma motivação política para isso? Eu prezo pela palavra de Deus, eu estou prezando pela verdade. Eu fui fazer uma denúncia do ministério que eu participei, envolvendo o desvio de dinheiro dos fiéis, e fui envolvido em um ataque político de um cidadão que eu nem conhecia. É fácil o pastor Peter falar que confia na unidade dos pastores, né? Quando ele estava lá fazendo a inauguração da Casa das Anas como mestre de cerimônias na Itajaí. É fácil ele falar que confia na unidade dos pastores, sabendo que são milhões e milhões que vem da prefeitura de Balneário Camboriú e das outras cidades da região aqui. Aonde tem Casa das Anas está vindo dinheiro público. Quando eu falar 3, você atire, roda. Chega lá, pastoreando. Eu já falei pra vocês como é que vem esse negócio de falar em línguas? Eu já falei, já contei pra vocês, né? Isso é muito legal, porque o falar em línguas aconteceu há muito tempo atrás, na época em que Jesus foi crucificado, e muitos povos passavam por aquela região. E na hora de passar por aquela região, obviamente algumas festas comemorativas em Jerusalém, cruzando então a cidade da Palestina para o norte da África, os povos se reencontravam, interpostos comerciais. E não posso esquecer, os povos africanos também subiam para fazer negócio, principalmente em Israel, tá? A rainha de Sabá fazia muitos negócios em Israel, fazia muitos negócios ali naquela terra da Palestina. Muito ouro, muito cobre, muita prata, muitos bens foram trocados, ok? E alimento, claro. E aí o que acontece? Em certas datas festivas, todo mundo parava para orar. E aí, quando paravam para orar, eles falavam então em diversos idiomas. E aí quem escutava, todo mundo rezando e fazendo suas práticas. E aí, claramente, as pessoas de índole muito questionável, principalmente das religiões neopentecostais, pegaram então todo esse contexto do falar em línguas e começaram a achar que aquilo era a língua de Deus. E não é a língua de Deus, é a língua de todos os povos daquela região. Então, desde os gregos, tinha os fenícios, tinha os outros povos mais antigos também que transitaram, criaram também
muito pesar sobre as línguas e constituíram o aramaico, o pali e todos os outros idiomas que são hoje muito vistos. Infelizmente, nos Estados Unidos, eles utilizaram o preceito do falar a línguas, que foi onde começou e depois veio para o Brasil. Geralmente são as igrejas neopentecostais que trazem isso, tá? São essas religiões neopentecostais que ficam falando e acha que está falando a língua de Deus, e não está. Ele está falando um emaranhado de idiomas que se ouvia ecoando então quando todos os povos rezavam. É só isso, é a coisa mais simples do mundo. Mas o fiel gosta da magia. Eu sinto algo aqui, cara. Na verdade, me arrepiou todo agora. Peidinho. Agora, geralmente isso acontece quando a gente só aquele pum que você fala, ai caralho. A bola de neve em todo o Brasil. Eu faço um trabalho na internet de teologia apologética. É a crítica às falsas doutrinas, aos falsos mestres, a igrejas com comportamento de seita. Já fazem 4 anos que eu recebo a maioria então das tem trabalho sobre coisas mais estranhas, é sempre envolvendo a bola de neve. E recentemente eu me uni ao Márcio Pieda, chegaram os documentos que nós mostramos sobre a bola de neve aqui de Balneário Camboriú, só que nós estamos descobrindo que isso acontece em todo o Brasil, mas fora isso, há muitas práticas dentro do Bola de Neve, de abuso religioso, de práticas de seita, e isso está fazendo com que as pessoas do Brasil inteiro estejam indo para a internet para dar depoimentos, para fazer denúncia, porque perceberam que estavam numa igreja evangélica, uma seita disfarçada de igreja evangélica. As pessoas estão ali trabalhando voluntariamente, achando que estão servindo ao Senhor, que o dinheiro tá só o Senhor, pastor. Comprar cestas básicas para ajudar a sociedade, mas não, temos que manter a vida luxuosa da nossa mãe espiritual. Qualquer analista de teologia apologética... Aquilo lá era a festa de aniversário da pastora, teve doação. Perceba que a bola de neve, com o passar do tempo, foi adquirindo muitas características de seita. Eu sou uma vítima de abuso religioso. Eu perdi 12 anos da minha vida, Herman, servindo a um ministério de um apóstolo para construir as suas fortunas. A própria pastora Ana Paixão diz que isso é uma prática comum em todas as igrejas do Bola de Neve no Brasil. Na verdade, isso é uma prática religiosa vista em todas as igrejas do mundo. A doação é algo que as pessoas cobram. Na Europa também, a mesma coisa. Centro espírita, isso a gente não pode deixar de falar. Tem centro espírita que cobra também, tá? Veja, toda e qualquer instituição religiosa, ela precisa existir. Eles têm água, luz, têm aluguel, têm terreno, tem um monte de coisa de despesas para arcar. Quando eu frequentava centro espírita, os dirigentes da casa pediam doação, mas eles também falavam, os médiuns que aqui trabalham vão pagar mensalidade. Por quê? Porque vocês estão trabalhando dentro de uma casa, o qual vocês estão utilizando-se, então, do pressuposto de ter água, de ter banheiro, de ter luz, de ter um monte de coisa para você poder atuar. É complicado, sem dúvida nenhuma, mas os médiuns pagavam entre 100 e 150 por mês. A casa espírita que eu trabalhei, ela girava em torno de 10 mil reais de despesa mensal fixa, tá? 10 mil reais. Claramente tinham lá, sei lá, 100 pessoas que trabalhavam, e fora as pessoas que frequentavam toda semana e que iam então e doavam dinheiro. Tudo bem, a doação ela é voluntária. A questão é utilizar-se desta doação para benefício próprio. Então, ao invés de você pegar esse dinheiro e falar, ok, esse dinheiro vai ser usado então para a infraestrutura da casa, para contratar pessoas que vão fazer a higiene da casa, e não voluntários, mas uma equipe de limpeza, vou ter uma lanchonete com alimentos do dinheiro arrecadado das próprias pessoas para servi-los, para fazer... Várias vezes eu comi de graça. Eles faziam um cuscuz maravilhoso e distribuíam para as pessoas. O cuscuz era a coisa mais gostosa. Eu nunca tinha comido cuscuz na minha vida, né? O cuscuz de quem? No cuscuz dos outros é refresco. Não, foi a primeira vez que eu comi realmente no centro espírita. Eu falei, meu, o negócio é bom. Dá esse negócio para mim, dá a bandejinha aí para mim. Então eles faziam isso. Isso não tem problema nenhum. A doação para reverter a um propósito, ao benefício da casa, fazendo com que as pessoas tenham acessibilidade, tenham recursos, ótimo.
O problema é você ver o cara que está ali no púlpito tendo casa na praia, tendo jatinho, tendo gado, tendo um monte de coisa, e as pessoas passando fome. Esse é o problema. Doar não é o problema. O problema é ver que tem gente se beneficiando financeiramente e utilizando isso para seus próprios recursos, criando salão de beleza, criando os seus próprios negócios, investindo em outras possibilidades, ao invés de reinvestir na igreja. E isso é o problema. Tem que deixar bem claro, ok? Hoje nós estamos com 35 internos lá. A gente gasta lá uns 70 mil por mês, mais ou menos, que é 60, porque tem um aluguel e tem toda a estrutura, né? Tá na praia, né, Camboriú? Hoje nós temos um prédio aqui de 3 andares gigante, gratuitamente lá, que nós temos parceria, né? Abrimos uma em Itajaí, aí depois da de Itajaí, agora a Anfre nos procuraram, que a Anfre são várias cidades aqui da região que são juntas, né? Procuraram, nós queremos que vocês abram uma casa pela Anfre, que aí cada cidade compra uma vaga e só vão escolher a cidade que vai ser a casa. Provavelmente vamos pegar aqui também a casa de crianças aqui de Balneário, mas eu também vou pegar a casa de passagem da cidade, que é uma casa de acolhimento para morador de rua. Eu vou fazer o acolhimento e a abordagem. Bom, muito legal. Eu não vou nem analisar, vou evitar processos. Vamos lá, a gente vai fazer o testando o demo do Rina. Será que o Rina está onde? Ali? Aonde será que ele está, hein? Vamos atraí-lo? Vamos ver o que realmente está por detrás do Rina. Lembrando, tá? O Rina falou mal de mim, falou umas coisas nada a ver, falou umas atrocidades nada a ver religiosas, foi uma pessoa que teve preconceito religioso claro, explícito e cabível denúncia ao Ministério Público sem dúvida nenhuma, mas ele morreu, tá? Se ele tivesse vivo e eu tivesse visto o vídeo, eu teria denunciado ele junto ao Ministério Público pessoalmente, não seria em anonimato, seria realmente eu processando o Rina, porque realmente o que ele falou é uma atrocidade, quer dizer, a pessoa quer achar a salvação só em Jesus, que a pessoa acha, não acha em nenhuma outra religião. E ainda fala que não, só Jesus é que reencarnou, né, que morreu e não foi encontrado os seus restos, significa que ele ressuscitou. Isso é uma grande balela, uma idiotice. Gengis Khan também, ninguém nunca encontrou os ossos dele, significa que ele está andando entre nós. Gengis Khan, e além, obviamente, se pegar as pessoas que morreram na época da ditadura e que até agora não encontraram os seus restos mortais, eles também, então, foram pro arrebatamento. É isso. Vamos fazer o testando demo a partir de agora, ok?